Você tem dúvidas sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil? Pois é, caso essa dúvida exista, você está no local correto. Eu, professor Guilherme De Luca, a partir de agora, trarei para você um vídeo explicando todo o funcionamento da Justiça do Trabalho no Brasil. Vem comigo a partir deste instante. Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao meu canal! Caso você não me conheça, eu sou o professor Guilherme De Luca, estarei contigo nessa videoaula para que nós possamos falar um pouco mais sobre a organização da Justiça do Trabalho no ordenamento jurídico brasileiro. Sim, a Justiça do Trabalho no ordenamento jurídico brasileiro, ela precisa ser estudada com muita atenção. E para isso, logo de cara, eu trago para você o artigo 92 da nossa Constituição Federal. O artigo 92 diz assim, olha na tela, são órgãos do Poder Judiciário, STF, CNJ, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, os TRFs e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal e territórios. Sim, o nosso ordenamento jurídico, ele fala bastante deste elemento, deste item tão importante. Mas ainda é importante nós destacarmos que nesta aula falarei para você sobre a organização da Justiça do Trabalho. Lembrando que a nossa Justiça do Trabalho no ordenamento jurídico brasileiro, ela é uma justiça especial ou especializada. Por que ela é especial ou especializada? Ela é especial ou especializada porque ela só vai tratar de matéria trabalhista. Tal como acontece, por exemplo, na Justiça Eleitoral, que só trata, obviamente, de matéria eleitoral, e na Justiça Militar, que só vai tratar em coisas relacionadas à questão militar. Além disso, também é importante nós fazermos uma menção ao artigo 111 da Constituição Federal, que ele fala da estrutura da Justiça do Trabalho. São órgãos da JT, o TST, os TRTs e os juízes do trabalho. Tão importante para a nossa compreensão. E só para a gente entender essa parte de fundamentação legal, não podemos deixar de falar o quê? Dos órgãos da Justiça do Trabalho segundo a CLT. A CLT ela traz uma redação um pouco mais antiga para nós, porque ela fala dos tribunais superiores do trabalho, obviamente, ela fala dos tribunais regionais do trabalho e olha que interessante, juntas de conciliação e julgamento. Isso nem existe mais. Isso é lá antigamente. Hoje nós vamos falar dos juízos do trabalho. Nem juízes mais, né? O douto juiz do trabalho, juízo do trabalho, perdão. É dele que nós vamos falar. Mas só para você verificar, a Justiça do Trabalho no Brasil, de certo modo, ela funciona em 3 graus. O grau mais alto é o 3º grau, que nós podemos mencionar. Ele diz o que para nós? É o TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Abaixo nós temos os TRTs. E no campo inferior, os juízes do trabalho, ou seja, os juízos, na realidade, a gente pode reconfigurar isso. Os juízos, que é a terminologia que hoje nós iremos aplicar no campo da nossa interpretação e do nosso estudo. Quando nós falarmos dessa divisão, como eu disse para vocês, nós precisamos entender os TRTs, o TST e também os juízos do trabalho. E nós vamos falar disso neste vídeo. Para começar, eu quero falar sobre o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Para a gente entender um pouco mais do TST, é importante eu ressaltar para você que
que ele surgiu lá em 1946, quando a Justiça do Trabalho ela foi integrada ao Poder Judiciário. Lá no passado, a Justiça do Trabalho ela não era integrada ao nosso Poder Judiciário. Outra coisa importante que eu quero destacar para você é o quê? Que a Justiça do Trabalho ela tem como órgão de cúpula o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, cuja sede é lá na cidade de Brasília, né? Cidade não, né? Lá na sede da capital federal. E a jurisdição, ela acontece em todo o território nacional. O que isso quer dizer? Que embora os ministros, eles estejam em Brasília, tudo aquilo que eles julgarem produzirá efeitos em todo o território nacional. E lá, os magistrados são chamados de ministros. Ministros que são compostos de 27 membros, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Além do mais, eu posso falar para vocês que eles precisam ter notável saber jurídico, reputação ilibada e nomeados pelo presidente da República, conforme redação constitucional do artigo 111-A na sua tela. O Tribunal Superior do Trabalho compôs-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado. O que significa isso? Significa que eles, para exercerem as atividades, eles deverão basicamente ser aprovados pelo Senado após a batina. Isso é muito importante. Para você não esquecer o número de ministros na hora de uma prova, na hora aí de um estudo ou coisa do gênero. Olha que interessante. TST. Isso daqui é mais velho que minha avó, tá? Mas eu vou usar para vocês. 30, 100, 3. 30 menos 3 é igual ao número de 27. 27 ministros que nós temos no Tribunal Superior do Trabalho. Isso é bem velho, tá? Mas eu quis colocar para vocês. Deixa eu fazer uma observação. Nós tivemos uma alteração constitucional. E aí, com a alteração constitucional, a redação, ela muda também. Por que acontece? Nós temos que levar em conta que não é mais de 35 e menos de 65 anos. A idade, ela passou a ser, com a alteração constitucional, de 70 anos. 70 anos. Então, cuidado com isso, para você não cair numa pegadinha, você que está estudando aí com o vadimeco antigo. 70 anos. Também nomeado pelo presidente da República com maioria absoluta, tá? Cuidado com isso. Que nós temos, então, aumentou-se a idade de trabalho dos juízes, basicamente, tá bom? Essa é a ideia. Dessas 27 vagas que nós temos, nós não podemos esquecer que 1/5 ela tem que ser destinada a membros da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. O que isso quer dizer para nós na prática? Quer dizer na prática que nós estamos falando, basicamente, do famoso 5º Constitucional, que você já sabe, que você já estudou lá em Direito Constitucional. Sempre que vagar uma vaga do 5º Constitucional, ou é do Ministério Público do Trabalho, ou nós podemos falar aí, basicamente, que ela será da advocacia também, que aí é a famosa, né, forma de você virar ministro sem nunca ter sido juiz, basicamente. Restante da vaga para juízes de carreira ou por merecimento deles, ok? Tempo de serviço ou merecimento, de uma forma melhor para você entender. Também é importante destacarmos que a composição do TST é formada pelo Tribunal Pleno, órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, seção especializada em dissídios individuais, divididas aí em 2 subseções, e também nas famosas turmas que eu coloco para vocês. Essas são as principais informações sobre o TST. Vamos falar dos TRTs? Sobre os TRTs, o que eu quero falar para vocês?
Eles estão previstos lá no artigo 115 da nossa Constituição e também teve uma alteração. Eu faço questão de colocar a idade antiga aqui só para a gente fazer o ajuste. O que é? O TRT compõe-se de no mínimo 7 juízes recrutados e nomeados pelo presidente da República com mais de 35 anos e menos de, vamos riscar aqui, 70 anos. Atenção, pessoal, diferente do que acontece lá com os ministros do TST, aqui você tem que ter mais de 30 e não mais de 35 anos. 70 é o máximo para ambos, ok? Essa é a ideia. Outra coisa, os ministros do TST, para serem nomeados pelo presidente, precisam passar por sabatina. Ou seja, uma sabatina que autoriza aí a nomeação. Aqui não. Aqui o presidente não precisa nomear após sabatina. Ele pode nomear diretamente. Então isso é importante também para a gente destacar. Ok? Vamos na tela. Composição mínima de 7 juízes, com mais de 30 anos e menos de 70 anos, brasileiros, nomeado pelo presidente da República sem sabatina, e também temos 1/5 das vagas para membros da advocacia ou MPT, e promoção por antiguidade e merecimento. Pegadinha de prova. No país, nós temos 4 estados que não possuem TRT. Quais são os 4 estados que não possuem TRT? Eu falo que é a famosa rata. Por que é a famosa rata? Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Esses estados, pessoal, eles nunca possuíram TRT até a data da gravação desse vídeo, pelo menos. Obviamente, eles não possuem TRT e aí eles se unificam com outros estados. Quais são? Estado do Pará junto com Amapá, Distrito Federal junto com Tocantins, Estado do Amazonas com Roraima e Rondônia com o Acre. Essa é a união que nós temos aí dos estados que eu posso apontar, que eu posso destacar para vocês estudarem, entenderem e compreenderem de uma forma geral, de uma forma bem prática no âmbito do nosso estudo. Em contrapartida, o estado de São Paulo, meu estado de origem, é o único estado da federação que possui 2 TRTs. Ah, professor, mas por que São Paulo? Porque São Paulo possui um número de processo muito alto, muito elevado, pelo número de gente, evidentemente. Logo, o estado de São Paulo ele tem 2 TRTs, conforme eu posso circular aqui para você. Esse daqui, que é o da 2ª região, que embora em extensão territorial ele possa ser o menor, ele, pessoal, ele possui o maior número de processos do Brasil. E o outro, o TRT da 15ª região, que foi criado justamente para descentralizar esse número de processos do TRT2. E olha que interessante, o TRT da 15ª região é o único TRT do Brasil que a sede não é numa capital. A sede é numa cidade do interior, que é Campinas. Embora Campinas aí seja maior que muitas cidades aí de capital. Então isso é importante para a gente destacar, apontar, visualizar de uma maneira geral. Beleza? E por fim eu quero falar dos juízes do trabalho. Obviamente, os juízos do trabalho são constituídos por juízes que exercem suas funções nas denominadas varas do trabalho. Artigo 112 da Constituição fala que a lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo aí em comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la a juízes de direito com recursos para os respectivos tribunais regionais do trabalho. Esse é um ponto importante que eu quero destacar para você. Meu amigo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até mais!